Fraternais saudações. Atendendo às solicitações e cumprindo o planejado, retomaremos agora, dignos, o estudo da Cabala da Casa, do Feng Shui, aplicado segundo a lógica ocidental ao nosso lar. E vamos lembrar que este não é um estudo secundário, muito pelo contrário, parte da compreensão hermética de que, na medida em que nós organizamos o nosso mundo externo, nós também enviamos de maneira simbólica e efetiva para os nossos mundos internos uma mensagem de organização, uma mensagem de alinhamento, de ajustamento e de progresso. Hoje, especificamente, falaremos sobre a Cabala da Casa aplicada ao quarto. Vamos falar sobre a cama, espelho, armário, sobre visitas no quarto, sobre a cabeceira da cama, sobre a aplicação de pedras e de planta, bem como sobre cores. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 151. 151º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. E vamos aqui, dignos, direto à cama. Vamos falar de 7 elementos fundamentais, mas vamos ao primeiro deles, que é a cama, sem maiores introduções. Sobre a cama, nós vamos considerar 4 elementos fundamentais. O primeiro deles é a cabeceira. É importante na Cabala da Casa, no Feng Shui ocidental, que você posicione a cabeceira da sua cama em alguma das paredes do seu quarto. Ter a cabeceira da cama um tanto quanto mais distante de uma parede ou muito solta traz a ideia simbólica de falta de proteção, de segurança e de fundamento. Quando você encosta a sua cama numa das paredes do seu quarto, você está efetivamente enviando a si mesmo a mensagem de segurança, de estabilidade. Então a cama nunca deve estar completamente solta, ela deve estar com a sua cabeceira encostada numa das paredes. O ponto seguinte, dignos, é a arrumação, é até um dos princípios lógicos do próprio Feng Shui da casa. Mantenha, tanto quanto lhe for possível, principalmente ao acordar pela manhã, este é um hábito significativo, e ensine isso também para os seus filhos, as pessoas sobre as quais você tenha a responsabilidade de instrução, a sempre ao levantar-se arrumar a própria cama, mesmo que durante o dia esta venha a se desfazer. Por quê? Porque quando você arruma a sua própria cama, logo pela manhã, significa que você tem as rédeas da sua vida em suas mãos, que você tem simbolicamente a capacidade de ajustar o que é necessário e manter as coisas em ordem. Então, sim, organize a sua cama, dobre os lençóis, coloque um cobertor bonito, enfim, ajuste os travesseiros, tudo isso é importante. O ponto seguinte, número 3, do primeiro elemento, dignos, é a porta. Isso causa muitíssimas dúvidas e já vamos esclarecer isso de pronto. Espero que de maneira clara, que é o seguinte: bem, afinal de contas, aonde que devo posicionar a minha cama, de acordo com o Feng Shui e com a Cabala da Casa? Claro, se você está assistindo o nosso vídeo até aqui, me permita esse acréscimo, curta este nosso vídeo, se inscreva no canal, importante, ative também o sino para receber aqui as notificações. Muitas pessoas reclamam de não receber os nossos vídeos, então assine aqui o sino e envie também o link deste vídeo para os seus grupos espiritualistas. Paz profunda, deixe aqui nos comentários a sua experiência, acréscimo, decréscimos e sugestões nesse nosso canal de estudos esotéricos. Mas vamos lá. A regra sobre a cama, passando aqui o nosso gato, dignos. Ele de vez em quando participa aqui dos vídeos, mesmo que ele fique mais escondidinho. Mas vejamos o seguinte. Não vamos interromper por conta disso. Vejamos o seguinte, dignos, que a regra fundamental é: a sua cama deve estar posicionada num tal ângulo em que você possa ver, mesmo que deitado, a porta.
Ou seja, a regra fundamental é que você possa observar de forma natural a porta do seu quarto, isto, a porta de entrada e saída, a porta principal, visto que quando você tem a cabeceira da sua cama no ângulo em que você não consegue ver naturalmente a sua porta, isso traz a ideia também de insegurança e de não conexão com os fluxos e refluxos energéticos. Então esta é a regra e esta é a base, adaptando, claro, tudo de acordo com a sua própria possibilidade, sua conjuntura pessoal. Alguns quartos vão ter outras tantas dependências internas, subdependências, outros vão ser menores, enfim, tudo isto você vai adaptar de acordo com a sua própria realidade. E por fim, no que tange à cama, depois vamos falar de outros elementos, espelhos, armários, visitas, enfim, e outros pontos dignos, é o debaixo da cama. Evite ter sapatos, ter embrulhos, ter coisas antigas, lixos, coisas que não se utiliza debaixo da cama, principalmente essas camas que já vêm com um compartimento para guardar objetos. O ideal é que não tenha nada e, havendo a necessidade de ter coisas guardadas aí, que você tenha sempre lençóis, cobertores, enfim, roupas de frio, coisas desta natureza, sempre de natureza mais leve, tecidos preferencialmente, e que façam parte do seu uso cotidiano. Não guarde debaixo da sua cama e nem permita o acúmulo de sujeira, de objetos velhos, de coisas inúteis. Tudo isto também atravancam o perfeito fluxo, tanto a nível energético como simbólico, deste aspecto na vossa vida e no vosso quarto. Enfim, vamos ao espelho, que é um outro ponto também muitíssimo polêmico. No que tange ao espelho, dignos, a primeira regra é: mantenha o seu espelho limpo, mas isso não só para o quarto, para todos os outros ambientes da vossa casa, obviamente, porque o espelho ele vai representar um elemento de reprodução daquilo que ele reflete. Então, ele está ou propriamente impedindo e mandando de volta uma energia, ou está refletindo aquela energia a depender da programação que você mesmo executa. Mas verifiquemos. No que tange à cama, primeira regra, manter limpo. Segunda regra no Feng Shui e na Cabala da casa. No que tange à cama, você não ter o espelho refletindo a sua cama na medida do possível. Ou seja, se você pode organizar o seu quarto de tal modo que o espelho, ao você deitar-se, ele não esteja refletindo o seu rosto, o seu corpo, este é o ideal. Sabemos que às vezes, e não poucas vezes, existem aqueles armários com espelhos na porta que, enfim, ficam refletindo continuamente a cama. Bem, não é algo positivo, porque ali nós temos um entrefluxo propriamente energético que tende a atrapalhar o sono e a perfeita vitalidade, o descanso dos moradores daquele quarto, das pessoas que vivem ali. Então você pode bloquear isto, ou pendurando ali pedras, ou fazendo propriamente ali filtro de sonhos diante do vosso espelho, entre o espelho e a cama. Pode colocar flores ou plantas, também são elementos que filtram, que bloqueiam, principalmente quando isto é feito de forma consciente. Outro ponto importante, dignos aqui, é que o espelho sempre reflita coisas leves, positivas e luminosas. Então veja muito o que o seu espelho está refletindo continuamente. Isto vale para a cabala da casa em todo o vosso quarto, mas também vale principalmente para o vosso quarto. O espelho deve refletir conjunturas, paisagens, objetos luminosos. Isso é significativo. Outro ponto importante, digno, são as visitas. Evite, os cachorros aqui estão latindo, mas vamos prosseguir assim mesmo. Vejamos que evite, dignos irmãos e irmãs, que visitas um tanto quanto mais distantes, que não façam parte do seu círculo pessoal, fiquem circulando pelo seu quarto ali, guardadas as devidas proporções, o seu recinto mais íntimo, é o local mais secreto, mais fechado, e é significativo que você não deixe visitas, por exemplo, ficar sentando na sua cama, porque ali nós temos a região do chakra básico, né? Na região propriamente que se senta, e aí você tem ali
uma transferência um tanto quanto mais negativa. Então reserve para si mesmo, para os moradores daquele quarto, as pessoas que vivem ali, a convivência no quarto. O quarto não é um local de socialização, propriamente de circulação de pessoas, enfim, de festas e de essa descontração ampla e generalizada. Tenha o vosso quarto propriamente como um refúgio. Outro ponto importante é a cabeceira. Tenha ali propriamente um armáriozinho próximo à sua cama, na medida do possível. Coloque ali símbolos de iluminação. Coloque propriamente algum foco de luz. Você pode colocar um pequeno abajur, coloque livros, uma imagem de um Deus, de um anjo, de um santo, enfim, uma imagem que se refira a uma proteção espiritual. Também ali é importante que você tenha próximo à cabeceira da sua cama um ponto de luz, que claro deve estar apagado quando você for dormir, o mínimo de luz possível é o ideal no momento do sono, e todos esses aspectos são importantes. Outra questão também são plantas e pedras. Tenha plantas e pedras no seu quarto na medida do possível, principalmente para quem quer trabalhar as questões amorosas, conjugais, ter pedras do quartzo branco e desta tonalidade, quartzo branco e quartzo rosa também, nesta tonalidade para trabalhar as questões amorosas, conjugais, enfim, o perfeito fluxo sentimental e emocional e de convivência naquele mesmo local. Isto é importante. Da mesma forma, as plantas que dão flores ou não vão servir também como filtros, como elementos harmoniosos. E existem dos mais variados tipos plantas que servem também para serem cuidadas, cultivadas em locais fechados, mesmo que vez por outra você tenha que retirar e colocar no sol, mas cultive plantas no seu quarto. Se ali você tem esse tipo de energia, já é um símbolo de que as coisas estão em perfeito andamento. E por fim, dignos, para aqui concluirmos esse nosso estudo de hoje, nós temos as cores, Tenha cores um tanto quanto mais neutras, mas não absolutamente neutras, É interessante que você tenha, por exemplo, o branco, outras cores, mas sempre tenha também pelo menos uma parede num tom diferente, como um vermelho. Se for muito neutro as cores do vosso quarto, você pode ter o rosa, enfim, uma cor que também traga a ideia de vivacidade, de energia, tudo muito monótono, tudo muito apagado, tudo muito lento. Uma cor que traga esta ideia absoluta não é o ideal. Então tenha pelo menos uma parede no seu quarto com uma cor mais vívida, com uma cor mais intensa e mais forte. Todos estes elementos, no todo e ao cabo, no seu conjunto, vão reforçar simbolicamente e pelas energias dentro do vosso quarto o fluxo e o comando energético de harmonia, crescimento, prosperidade, avanço e conexão. Digníssimos irmãos e irmãs, até o nosso vídeo 152. Paz profunda.